Como um bônus, aqui para finalizar essa aula, vamos falar brevemente sobre redução entre problemas. Tá? Não é qualquer redução, é um tipo específico, e isso vai emergir justamente do contexto ali. Estou aproveitando o contexto que a gente estava vendo, em que o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo para encontrar caminhos mínimos em grafos ponderados, em grafos que têm custos nas arestas de Dijkstra, em geral não se dá bem com grafos que têm custos negativos nas arestas. Eu gostaria de aproveitar, então, esse contexto aí dessa limitação que a gente identificou do algoritmo de Dijkstra para pensar se a gente conseguiria converter uma instância do problema de caminhos mínimos com custos negativos para uma que não tem custos negativos. Porque, afinal, se o algoritmo de Dijkstra funciona quando não tem custo negativo, se eu encontrar um método para converter uma instância para uma instância sem, daí eu posso usar o algoritmo. Né? E isso está no contexto aqui de redução entre problemas, justamente porque, embora semelhantes, são dois problemas diferentes. Em um deles, a entrada permite um certo tipo de custo que no outro não permite. E se eu conseguir fazer essa transformação preservando a solução ótima, né, a solução ótima não mudando entre um problema e outro, eu tenho uma redução aí e isso pode ser útil. Vamos tentar, então. Vamos ver qual seria uma abordagem intuitiva. Uma ideia bastante natural para fazer essa redução, já que a gente quer eliminar os custos negativos, é pegar a aresta mais negativa de todas e somar o custo dela, o valor absoluto do custo dela, em todas as arestas. Como ela é a que tem custo mais negativo de todos, claramente, depois que eu fizer essa soma, o valor das novas arestas vai ter custos não negativos. Tá? Então, a ideia aqui, a gente pega esse valor absoluto da aresta, né, no caso da aresta mais negativa, e soma em todas as outras arestas. Então vamos ver um exemplo bem simples aqui disso. Eu vou identificar primeiro aqui nesse grafo, em que tem apenas 3 arestas, a mais negativa de todas é o menos 5. Então eu vou somar o valor absoluto disso, vou somar mais 5 aqui em todo mundo. E o que eu vou ter como resultado? Deixa eu desenhar de novo esse grafo aqui, o S, o V e o T. E daí eu vou ter 1 mais 5 vai dar 6, menos 5 mais 5 vai dar 0, e menos 2 mais 5 vai dar 3. Se eu fizer isso, será que o algoritmo agora funciona? Bem, agora eu não tenho mais custos negativos. Né? Então, se eu rodar o algoritmo de Dijkstra, ele deveria funcionar. Vamos testar? Vamos começar ali com o vértice S, né? Todo mundo ali, a princípio com distância 0, mais infinito e mais infinito. Eu olho atravessando essa fronteira e atualizo as distâncias. No caso aqui, de mais infinito vai para 6, o dist de V. De mais infinito aqui, a distância de T vai para 3, né, que é 0 mais 3 no caso. E daí eu vou pegar, na próxima iteração, o próximo vértice com menor distância. No caso, vai ser o T. Vou considerar essa fronteira aqui. Não tem aresta atravessando ela. E daí, na próxima iteração, eu considero o vértice V. E acabou. E eu fiquei aqui com distâncias, no caso, 0, 6 e 3. Tá? E, em particular, os caminhos mínimos que eu encontrei foram esses aqui. Né? Passando direto de S para V e de S para T. Vocês podem perceber, se vocês lembram do exemplo anterior, que não resolveu nada. Né? Eu continuei não identificando que o caminho mínimo no grafo original de S até T é esse que passa por V. É esse aqui, né? No grafo antes de somar os custos. No entanto, eu posso argumentar com vocês que nesse grafo sem custos negativos, o algoritmo de Dijkstra, como era esperado, encontrou os custos mínimos. Né? O S tem custo 0. Vocês podem inspecionar que o caminho de menor custo até o vértice T custa 3, o de menor custo até o vértice V custa 6, né? Nesse grafo modificado. Então, isso não devia nos surpreender, porque, de fato, o algoritmo de Dijkstra encontra o caminho de custo mínimo de um vértice até todos os demais no grafo sem custos negativos. O problema é que esse caminho que ele encontrou ali para o vértice T não corresponde ao caminho no grafo original.
Então notem que a gente não foi bem sucedido na nossa tentativa de redução. Ao somar o valor absoluto da aresta mais negativa em todas as arestas, alguma coisa deu errado. No grafo resultante, o caminho de custo mínimo de S a T mudou. Antes ele passava por V e ali ele passou a não passar mais. Né? Então a minha redução foi mal sucedida. Né? Notem que, embora ela tenha atingido um dos objetivos, que era não ter mais arestas de custo negativo, para que o algoritmo de Dijkstra funcionasse adequadamente, ela estragou alguma propriedade do problema. Tá? E qual propriedade é essa? E esse, na verdade, é o motivo desse vídeo. Tá? É a gente tentar fazer essa redução, falhar miseravelmente e aprender alguma coisa ao entender por que a gente falhou. O motivo por que a gente falhou é que a gente somou um valor total diferente em caminhos de comprimentos diferentes, em caminhos com números de arestas distintos. Observem aqui, olhando para esse grafo aqui, da esquerda, que quando a gente somou mais 5 por aresta, embora pareça uma mudança homogênea, porque toda aresta foi penalizada da mesma forma, o caminho que vai de S para V e depois de V para T, como ele tem duas arestas, ele sofreu uma penalidade total de mais 10. Enquanto o caminho que vai de S para T diretamente, tem apenas uma aresta, sofreu uma penalidade de mais 5. Como eu penalizei mais um caminho do que o outro, eu acabei mudando qual era o caminho de custo mínimo no grafo após a modificação. Então essa minha mudança foi aí que deu errado. Essa minha estratégia para eliminar essa de custo negativo não foi capaz de preservar a ordem relativa dos caminhos. O que eu quero dizer com ordem relativa? Eu quero dizer que se um caminho tinha o menor custo no grafo original, ele tem que ainda que ele tenha um custo diferente, mas ele tem que ser o caminho de menor custo no grafo modificado. E não foi isso que aconteceu. Eu embaralhei eles, né? Eu penalizei mais alguns, menos outros. E qual regra geral, qual lição que a gente pode tirar daqui? É o seguinte: a nossa estratégia não deu certo, a nossa estratégia para se livrar de custo negativo não deu certo, porque as nossas soluções, que são caminhos, têm um número de arestas variável. Quando eu somo um valor no custo de todas as arestas, eu penalizo de modo distinto caminhos diferentes. Tá? Numa situação em que eu tivesse todos os caminhos com o mesmo número de arestas, essa estratégia funcionaria. Tá? Muito provavelmente, talvez eu esteja esquecendo algum detalhe, mas acredito que não. Acredito que essa é a única condição. Tá? Nesse caso, funcionaria. No entanto, para caminhos mínimos, em geral, eles podem ter mais ou menos arestas. Ele está liberado. E é isso que deu errado aqui. Tá? Basicamente, somar um mesmo valor em cada objeto, né, no custo de cada objeto, vai afetar mais as soluções com maior cardinalidade e menos as que têm menor cardinalidade. Então vai ter diferença aqui. As soluções, no caso aqui do nosso exemplo, os caminhos que têm mais arestas, o número de objetos ali é maior, são mais afetadas do que as com menos cardinalidade. Então a ordem relativa aqui dos custos da solução não é preservada em geral. Tá? Note que eu escrevi aqui que não há garantia, porque pode, por coincidência, acontecer. Mas, em geral, não há garantia quando eu somo esses valores dessa forma de que a ordem relativa vai ser preservada. Mas, então, quer dizer que essa foi uma ideia estúpida, que a gente não deve tentar fazer redução de problemas usando essa ideia? Não necessariamente. Entender por que ela falhou nos permite também entender quando ela poderia funcionar. E ela poderia funcionar justamente se eu estiver lidando com um problema em que todas as soluções têm a mesma cardinalidade. E problemas desse tipo existem, tá? Problemas em que eu tenho ali, por exemplo, arestas que têm custos positivos ou negativos, eu quero me livrar do custo negativo, por exemplo, somo em todas elas, mas se por acaso todas as soluções tiverem o mesmo número, ainda que sejam arestas diferentes, que vão ter custos diferentes, se todas elas têm o mesmo número, todas elas vão ser afetadas homogeneamente ali. Elas vão ser afetadas homogeneamente pela minha mudança. Quer dizer, se eu somei um valor K e todas as arestas têm tamanho N, eu vou ter todas as soluções acrescendo no seu custo de K vezes N. Então mudou o custo, mas não mudou a ordem relativa, porque todo mundo ficou mais caro homogeneamente. E aí eu consigo fazer essa estratégia de, olha, eu transformo, melhor dizendo, uma instância que tem custos negativos para uma que não tem,
E daí eu uso um algoritmo, por exemplo, que é especializado para lidar com custos não negativos. Tá? Daí funciona essa ideia. E para não ficar totalmente vago aqui, só para citar que tem um exemplo importante disso, é o problema de encontrar a árvore geradora mínima, tá? Que é um problema bem importante na otimização combinatória, ali na área tanto de otimização combinatória quanto de grafos, que corresponde, falando muito por cima, só para não ficar só um nome para vocês, a, dado um grafo com pesos nas arestas, encontrar uma rede de custo mínimo que conecta todos os vértices daquele grafo. Essa rede vai ser uma árvore, tá? Dá para mostrar que ela sempre vai ser uma árvore e vai ter, no caso, uma árvore que conecta N vértices, vai ter N-1 arestas. Todas as árvores geradoras vão ter essa cardinalidade, esse número de arestas. Então, no caso, dá para você se livrar de custos negativos no problema da árvore geradora mínima usando essa estratégia. Então foi aqui só um bônus para a gente refletir um pouquinho sobre como transformar um problema em outro, quando dá certo, quando não dá, porque eu acho que eu já citei isso para vocês, em computação, muitas vezes a gente ataca um novo problema, transformando ele, vendo o que ele tem em comum com outros problemas que a gente já lidou.